Olá! Estamos dando início a mais um programa Movimento Empresarial aqui pela TV Urbana, sempre em parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Ana Paula? Tudo, Rogério. Olá a todos. E no programa de hoje, nós vamos iniciar conversando com o administrador Júlio Rezende, que está em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Júlio? Olá, tudo bom? Prazer estar reunido aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui, muito agradável. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, Hub Criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. E Procesdados, 70 anos de contabilidade, atendendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Agora também de forma digital, mas com atendimento humanizado. Júlio Rezende, tu és administrador, tu és professor universitário e está desenvolvendo, conjuntamente com outros parceiros, um projeto que nós queremos muito conhecer e que nós vamos pedir para tu esclarecer daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria te pedir para falar um pouco. Quem é o Júlio Rezende? Fala um pouquinho da tua trajetória para as pessoas que ainda não te conhecem, por favor. Olá, obrigado, Rogério, pela pergunta aí. Eu sou bacharel em administração, né? Sou administrador registrado, também tenho uma formação em psicologia também, achei que essa formação em psicologia complementaria a minha atuação. Tenho mestrado e doutorado em administração. Nesse doutorado eu estudei a área de sustentabilidade, né? E então já fui professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e também há 7 anos sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ensinando a área de sustentabilidade, né? Pesquisando essa área de sustentabilidade aí, sempre procurando fazer a relação entre sustentabilidade e negócio, né? Que é um tema cada vez mais importante hoje nos dias atuais, né? Então, essa é a minha área de atuação e atuo na parte de, principalmente, inovação e sustentabilidade, são os temas que eu mais gosto aí. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Seja muito bem-vindo, Júlio. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco, principalmente falando sobre esse projeto que é tão inovador no Brasil e no mundo, né? Mas o que me chamou a atenção foi esse projeto estar sendo iniciado aqui no Brasil, onde a gente sempre pensa que tudo que é muito inovador e diferente vem de fora. Júlio, fala pra gente o que é o Habitat Marte. Ok, obrigado, Ana Paula, pela pergunta. O Habitat Marte é uma iniciativa que nós iniciamos o funcionamento em dezembro de 2017. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos em final de 2015, em 2016 aí. Esse pós-doutorado ele foi na University of Central Florida, lá em Orlando, na UCF, né? E lá no estado da Flórida eu percebi que é muito forte a economia aeroespacial, porque tem o Kennedy Space Center, né? Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de visitar esse local como turistas, né? Lá esse prédio, esse complexo da NASA, né? E eu fiquei observando o que é que eu poderia fazer aqui no Rio Grande do Norte, porque nessa área de sustentabilidade eu já estava pesquisando, atuando nessa área, e nós temos uma propriedade rural a 100 quilômetros daqui de Natal, que a gente já atuava na área de sustentabilidade, e inicialmente nós pesquisávamos o tema da construção sustentável, né? São construções utilizando resíduos, né, no processo construtivo. Então a gente construiu quase uma vila com vários tipos de construção usando garrafa PET, garrafa long neck,
pneus. Então, já era um local bastante interessante por conta dessas experiências na área de construção sustentável. Então, quando eu fiz esse pós-doutorado, eu descobri uma experiência lá nos Estados Unidos, no deserto de Utah, que é uma estação que simula como se fosse uma estação espacial em Marte, né? Então, eles seguem uma série de rotinas, como se estivesse numa estação no espaço, uma estação em Marte, mas que, na verdade, é aqui no planeta Terra, né? Então, eu achei super curioso essa experiência lá no estado de Utah, e eles realmente têm uma paisagem bem marciana, porque praticamente no local onde tem essa estação não tem vegetação, então só tem uma paisagem bem diferente. E quando eu tomei conhecimento dessa experiência e do grupo que estava organizando, eu tive a oportunidade de ir para um encontro em Washington, né, lá que era um evento, né, da Mars Society, e aí tive a oportunidade, isso em 2016, de apresentar a ideia do que poderia ser essa estação Habitat Marte no Brasil, né? Que aí, no caso, foi no ano seguinte, a gente conseguiu, em dezembro, já no finalzinho do ano de 2017, aí, a gente conseguiu realizar a primeira missão. Então, desde então, a gente tem realizado essas missões, né, quase constantemente, né? E isso é que tem, assim, chamado a atenção, né? Porque nós, assim, atualmente existem em operação 2 estações na Polônia, e existem 2 estações nos Estados Unidos, essa estação de Utah e uma estação no Havaí. Então, assim, existindo missões assim regulares, só existiriam 5 estações no mundo, 2 nos Estados Unidos e 2 na Polônia, e uma delas, então, seria essa estação aqui no Brasil, né? Então, ela realmente, eu considero muito inovador o projeto, tanto é porque são poucas estações com essas características no mundo, né? Júlio, e tu falaste de missões, né? Como é que são essas missões? Porque existe esse ambiente, nessa propriedade rural que tu comentaste. Como é que funciona, né? Primeiro, como é que as pessoas, quem participa, como é que as pessoas podem participar e o que é feito durante essa missão, especificamente, que tu colocaste? Basicamente, nós temos 2 categorias de missões, né, que era até interessante. Eu vou primeiro falar das missões presenciais, que são as missões que acontecem na nossa infraestrutura, né? Nós inventamos uma segunda categoria de missões, que é as missões virtuais, mas eu acho que pode ser tema para uma outra pergunta daqui a pouco, né? Essas missões virtuais, elas foram inventadas a partir do momento da pandemia, do início da pandemia. Então, nós, até o mês de março do ano passado, no final da pandemia, nós realizávamos essas missões presenciais, e agora, nesse momento agora meio que pós-pandemia, né, agora em junho, a partir de junho, nós estamos retomando as missões presenciais. Então, nas missões presenciais, nós realizamos basicamente 2 tipos de atividades. Atividades dentro da estação. Essas atividades que ocorrem dentro da estação são chamadas atividades intraveiculares, quer dizer, que são realizadas dentro do veículo, e atividades extraveiculares, que são atividades que acontecem fora da estação. Nessas atividades que acontecem dentro da estação, estão várias rotinas, como se fosse uma estação internacional. Então, são rotinas, por exemplo, de ocupação, são questionários, são pesquisas que têm que ser respondidas. Na área interna também nós temos, integrado com a estação, temos uma estufa, né, que nós realizamos a produção de alimentos em sistema fechado, então a gente consegue controlar a questão da temperatura, que é inclusive um tema interessante assim, de pesquisa, porque a gente está tendo os efeitos da mudança climática, seja para temperaturas extremas, né, de grande frio ou de grande calor, né, e a questão da estufa, você teria condições de controlar mais a temperatura, mas ter uma temperatura mais adequada para a produção de alimentos. Então, a gente mantém essa estufa conectada. Então, muitas das rotinas de trabalho são relacionadas à questão do funcionamento dessa estufa para produzir alimentos para os próprios astronautas análogos, que é como a gente chama, que estariam trabalhando dentro da estação. Além das atividades intraveiculares, que são feitas dentro da estação, existe uma segunda categoria de atividades, que são chamadas as atividades extraveiculares, que seriam atividades realizadas fora da estação.
Essas atividades que acontecem fora da estação, a gente simula como se fosse o astronauta, e aí a gente usa uma roupa que simula a roupa do astronauta, e então, geralmente, são atividades que a gente... uma das atividades extraveiculares interessantes é que nós temos um vulcão extinto próximo à nossa estação, é que esse vulcão ele tem uma característica basáltica. Então, nós fizemos análise do solo desse vulcão extinto e identificamos que ele tem um solo semelhante ao solo utilizado pela NASA para a simulação do solo marciano. Então, foi uma descoberta muito interessante e isso assim, é uma das atividades extraveiculares que a gente faz, é ir no Pico do Cabugi, onde tem essa característica, e também numa outra área que tem próximo ao Habitat Marte, que é uma caverna. Então, tem várias atividades que a gente realiza com as dificuldades do uso da roupa, também com uma roupa um pouco pesada, desconfortável. Então, tudo isso é avaliado também nas atividades, assim, tanto dentro da estação como fora, né? E aí acaba que gera vários dados também essa atividade que a gente desenvolve. Ana Paula. Gratidão, Júlio. Você foi falando, eu fui viajando aqui, imaginando como que seria tudo. Já estou com vontade de participar dessa missão, de estar lá presencialmente, aproveitando tudo, inclusive vestindo a roupa pesada, para que a gente possa também vivenciar essa sensação, experimentar, né, ser um astronauta. Mas eu vou te fazer, então, a pergunta que você sugeriu, né, que queria responder sobre as missões virtuais. Então, como é feita essa missão virtual, que eu também quero assistir, mas eu acredito que a presencial seja muito melhor. E outra pergunta junto a essa é: todas as pessoas podem participar dessa missão presencial ou tem algum tipo de restrição? Então, no caso sobre as missões virtuais, né, nessas missões virtuais, como é que elas funcionam, né? Elas foram desenvolvidas a partir do momento do início da pandemia. Elas foram bem interessantes porque elas deram um maior impacto do Habitat Marte, porque a gente começou a ter participantes de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Hoje nós já temos participantes de 32 países participando dessas missões virtuais. Então nós, assim, na programação a gente realiza uma missão virtual em português, uma missão virtual em inglês e uma missão presencial. Esse é o nosso planejamento ao longo do ano de 2021, neste segundo semestre, que deve continuar, se der tudo certo, para o ano de 2022 também. Então, nós temos essas missões virtuais em português e inglês, atingindo públicos diferentes. Então, como é que isso funciona? Nós convidamos os participantes a imaginarem uma missão, uma estação em Marte. Essa estação em Marte ela tem 7 infraestruturas. Algumas infraestruturas é a questão do centro de lançamento, a estação principal, uma estação de saúde, uma estação de saneamento, uma estação uma estufa para a produção de alimentos, um centro de engenharia e um centro de energia. Então, são 7. E então a gente marca reuniões. Geralmente as nossas reuniões elas acontecem nas segundas, quartas e sextas, às 18h30. Então, nesse horário, cada dia um chefe de uma infraestrutura dessas que eu falei, ele vai realizar uma apresentação conforme algumas orientações que a gente apresenta para eles. Então, a gente sugere que ele fale do design, né, como é que esse setor dele poderia ser desenhado. A gente pede que ele fale por exemplo, quais seriam as tecnologias que poderiam estar dando apoio, por exemplo, à estação de saúde. Se uma estação de saúde fosse funcionar em Marte, quais seriam os equipamentos médicos que ele deveria ter para dar o suporte aos astronautas. Então, isso a gente vai orientando a imaginação dele. Outro ponto é a própria gestão, que é a nossa área de atuação. Então, se ele fosse imaginar uma estrutura organizacional, ou quais seriam os astronautas que seriam necessários naquele setor. Então, ele vai dizer, aqui na estação de saúde eu preciso de um médico, de um psicólogo e de um enfermeiro, por exemplo. Esse participante ele vai dizer quais seriam as características em termos de recursos humanos da estrutura dele. E a gente sugere também que ele tente imaginar quais seriam alguns protocolos que estariam funcionando nessa estação e quais seriam os spin-offs. Os spin-offs seriam tecnologias ou inovações
que seriam imaginadas para o espaço, mas poderiam ser aplicadas aqui no planeta Terra para resolver alguns dos nossos problemas. Então, as orientações que nós damos, e alguns links também, ele consegue, esses participantes, que pode ser, ele pode estar sozinho em um desses setores da estação, ou ele pode estar em equipe também, tem 4, 5, 6 pessoas naquele setor ali, então ele consegue preparar a apresentação que é feita, então naquele dia que está programado aí, numa missão de 2 semanas, então ele vai fazer a apresentação dele na segunda, na quarta ou na sexta, e aí a gente grava isso também e disponibiliza no canal do YouTube nosso, que hoje esse nosso canal, nós já estamos com mais de 400 vídeos, né, que é um número, assim, significativo, e com conteúdo muito interessante, né, criado por esses participantes, e um conteúdo em português, em inglês, e com isso a gente acredita que talvez seja assim, se a gente for olhar esse tema de exploração espacial, talvez seja, em termos de conteúdo no YouTube, talvez seja o principal canal que exista em termos desse tipo de conteúdo. E muitos desses trabalhos, eles têm um conteúdo técnico muito pertinente, assim, que se transformam em trabalhos para congressos, né? Então, muitas apresentações já foram transformadas em resumos e também trabalhos completos sendo apresentados em eventos internacionais. Então, isso é um impacto bem interessante que a gente está realizando, né, a partir também dessas missões virtuais. Sobre a questão da idade, né, de participação, já fiz uma palestra hoje, e assim, a gente fala dos 15 aos 75 anos, aos 85 está valendo. Então, a faixa etária pode ser bem ampla, desde que a pessoa esteja motivada para aquele tema ali, porque é algo voluntário, né? Assim, a gente não está obrigando ninguém a participar. Então, a gente imagina que aquelas pessoas que vão participar, elas já têm alguma motivação, porque são elas que vão construir o conhecimento sobre aquilo que vai ser apresentado, vai ser discutido, né? Então, assim, é importante que isso, no trabalho com escolas, né, e com universidades, não pode ser uma coisa obrigatória, né? Tem que ser, de repente, sempre a questão em algumas parcerias que a gente está construindo com instituições de ensino, para, de repente, convidar estudantes de uma instituição de ensino, tem que ser sempre algo voluntário, porque aquelas pessoas que estão mais motivadas é que vão estar querendo participar e construir conteúdo relacionado a esse tema de exploração espacial. Muito bom. Agora, Júlio, 2 perguntas. Primeira, como é que as pessoas podem participar? Quer dizer, como é que elas se inscrevem, como é que elas podem tomar conhecimento disso? E segundo, para manter toda essa estrutura, tudo isso que tu estás comentando, certamente existem custos importantes aí envolvidos. Existe um custo para a pessoa participar desse projeto? Existem órgãos que apoiam esse projeto? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão, já que tu fala de sustentabilidade, a sustentabilidade econômica do projeto. Boa pergunta. Nosso canal do Instagram, nós temos algumas publicações específicas sobre as missões. Essas missões, elas estão sendo divulgadas na plataforma Eventbrite, né? eventbrite.com. Então, lá a pessoa pode procurar por Habitat Marte, vai aparecer esses formulários. As pessoas podem entrar em contato comigo também no WhatsApp, né? Ou no Instagram, né? O meu WhatsApp é o 84-999-81-8160. Vou repetir de novo. 84, que é o código do Rio Grande do Norte, 999-81-8160, que eu envio todas as informações diretamente para o candidato, né, para a pessoa interessada, né. Sobre a questão da sustentabilidade econômica, nós não temos ainda apoio governamental para o funcionamento do projeto, né. Então, o funcionamento ele depende realmente dessas colaborações financeiras. A missão virtual, o investimento hoje é R$350 para essa missão de 2 semanas que a gente realiza. E as missões presenciais, se for uma missão de um final de semana de 2 noites, né, de 48 horas, é um valor de R$1.200 por participante. Então, nesse valor está incluído a própria missão, né, no caso, vai existir a própria acomodação nas instalações do Habitat Marte, né, o deslocamento de Natal, né, as pessoas que desejam vir de outros estados, assim, ela deve fazer a cotação aérea do voo para Natal, e de Natal está incluso, então, o deslocamento de Natal para o Habitat Marte, que é 100 km de distância, numa área rural,
já realmente numa área da Caatinga, né, do bioma Caatinga, a gente fez questão de que fosse localizado nesse ecossistema aqui, que ocupa 10% do território nacional, então já é na própria Caatinga, e está incluído também a questão de todas as alimentações também durante a missão também, né, então assim tem esses, e também certificação também da participação da pessoa nessa missão, que é uma carga horária cheia, né, de participação durante essas atividades aí, né? Então, é a forma que a gente encontrou de estar, assim, dando a sustentabilidade ao projeto, né? E aí, a partir desse ano, a gente tem conseguido essa sustentabilidade econômica. Isso é importante também para a gente realizar melhorias. Também uma das melhorias é que nós aumentamos as condições de acomodação. Nós tínhamos um dormitório para 6 pessoas, um dormitório para 4 homens e 2 mulheres, e agora a gente está concluindo essa semana um novo dormitório para mais 6 participantes. Então, a gente, se for, de repente, a gente pode estar acomodando então, até equipes de 12 pessoas. E uma inovação aí também que a gente está propondo, Rogério, é um foco também empresarial também. De repente, está trazendo grupos de empresas com algum desafio, algum tema relacionado. Será que a gente percebe que esse tema espacial, de você, de repente, olhar para uma perspectiva muito mais ampla, uma perspectiva cósmica, né, digamos assim, ele traz uma mudança de mindset, né, de modelo de pensamento. Então, de repente, pode ajudar os empreendedores, os executivos, a eles, de repente, pensar estratégias para o negócio dele, que dentro do modelo atual ele nunca imaginou, ele nunca concebeu. Então, isso é um dos desafios que a gente tem de atuação também, com o treinamento empresarial, que está em processo de formatação e até aberto também a parcerias também, Rogério, relacionado a isso, e também a perspectiva do turismo, que de repente é aquela pessoa que quer ter realmente uma experiência turística também na nossa infraestrutura. E então a gente está aberto também a essa possibilidade, que é o que a gente, no Instagram, a gente está numa parceria com o Sebrae, para justamente formatar essa linguagem mais simples, né? Para, de repente, a pessoa não olhar o projeto do Habitat Marte, achar que é só para aquele cientista avançado, né? E achar que não é para ele, mas na verdade é para todo mundo o projeto, né? Então, você não precisa ter aquela formação na área, uma formação científica para estar participando do projeto, é para todo mundo, né? Júlio, está passando aí embaixo o WhatsApp e o Instagram do Habitat Marte, então, para as pessoas que quiserem pegar mais informações com o administrador Júlio Rezende, pode entrar em contato por essas formas de contato aí. Ana Paula, para fazer o encerramento do nosso bate-papo com o Júlio. Júlio Rezende, muita gratidão pela tua participação, pelo seu esclarecimento sobre esse projeto que é tão importante para nós, para que a gente também possa ter acesso a esse tipo de inovação, a esse tipo de conhecimento e conteúdo de tanta qualidade. Eu só vou pedir para você falar depois qual é o YouTube, que está o canal postado todos os mais de 400 vídeos, que é muito importante para quem, como tu falaste, quer utilizar esse tipo de conhecimento para desenvolver outros projetos, trabalhos, até mesmo resumos. Muita gratidão, seja muito bem-vindo, estamos sempre disponíveis e o espaço está aberto para que você possa sempre falar sobre esses e outros projetos. Muita gratidão. Muito obrigado, Ana Paula e Rogério, pelo convite para estar hoje aqui com vocês. Então, assim, o interessante é a gente perceber que o que a gente está propondo, ele tem uma aplicação em escolas, né, em universidades, faculdades, né, então, de repente, você tem uma faculdade que quer trabalhar um tema novo com os estudantes, né, quer formar uma nova mentalidade, uma perspectiva totalmente nova, criativa, inovadora, ou, de repente, uma empresa que quer fazer uma coisa diferente com seus executivos, né. Então, eu não consigo imaginar nada que seja mais diferente a nível de Brasil do que você mandar eles para os executivos assim, de uma empresa para uma estação espacial, não é verdade? Então, assim, como é que isso pode ensinar sobre sustentabilidade, criatividade? Então, eu acredito que é uma solução bem interessante e que, a partir também das parcerias e de repente, conversa também com outros
consultores também, a gente possa formatar melhor, tá ofertando esses conteúdos, essas soluções também para o âmbito empresarial. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui no programa, né, e me coloco à disposição aí, sempre que necessário, ou em outros momentos, outros eventos também, vocês podem entrar em contato comigo aí, a nossa audiência aí no programa, para que a gente possa estar falando mais sobre esse projeto, né, que envolve inovação e sustentabilidade, né, alinhando o espaço, mas também os nossos desafios aqui na Terra também. É verdade. Muito obrigado ao administrador, psicólogo Júlio Rezende, diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, por esse bate-papo aqui com a gente. Gratidão. Obrigado, pessoal. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial, o Espaço Aberto. Continue com a gente. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já.